A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu te convido a mais uma vez meditar na palavra do Senhor junto comigo. E dessa vez vamos ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um ano que se inicia, né? 2023 está apenas começando, está aí diante de nós. E nós não sabemos como será o próximo ano. Na verdade, o próximo ano é uma caixinha de surpresas, né? Nós não sabemos o que nos espera. Mas nós sabemos, né? A Bíblia diz, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, nós sabemos que haverá lutas, que haverão dificuldades, que problemas, né, surgirão em 2023, como surge em todos os anos. Mas também haverá alegrias, né? Haverá realizações. E nós oramos para que as vitórias, para que as realizações, para que as alegrias sejam muito maiores, né, do que as dores, as aflições que haverão. Mas quando a gente para refletir, né, sobre o novo ano que está por começar, quando a gente para analisar o contexto humano que nós estamos vivendo, né, tantas coisas, né, que nós vemos acontecer no mundo, em relação à economia, política, doenças, guerras, né? Tudo isso pode gerar no nosso coração tristeza, ansiedade, preocupação, né? E se a gente parar para pensar puramente, humanamente falando, né? Isso pode gerar muita ansiedade no nosso coração, né? Muita preocupação. Mas como será, né? Como vai ser o amanhã? Como vai ser o próximo ano, né? Que lutas virão? O que nós precisaremos enfrentar? E muitas pessoas, né, que não conhecem a Deus ou que não têm a fé no nosso Senhor como nós temos, podem ficar ansiosos. Pode gerar uma preocupação extrema a ponto de desenvolverem até doenças emocionais, né? Tamanha preocupação, a ansiedade que isso gera no nosso coração. Mas eu quero dizer para você, né? O texto que nós acabamos de ler mostra que Deus criou tudo e por último ele criou o homem. Antes de criar o homem, ele criou tudo que o homem precisaria para sobreviver. A gente leu ali que ele criou as árvores, os frutos, né? E os animais, e criou um jardim lindo e providenciou tudo que o homem precisaria para sobreviver, né? Deus não colocou o homem ao léu de qualquer jeito, né? Para viver por conta própria. Não, primeiro Deus criou tudo e depois Deus criou o homem. Antes de Deus criar o homem, ele criou tudo que o homem precisaria para a sua sobrevivência, né? Tudo que ele precisaria para ter uma vida completa, né? Em todas as áreas. E da mesma forma que Deus, antes de criar o mundo, antes de criar o homem, ele criou tudo que o homem precisaria para sobreviver, nós precisamos crer que antes mesmo do ano começar, o Senhor já está providenciando tudo que a gente vai precisar, né? Nós temos um Deus que se antecipa às nossas necessidades. Nós não sabemos o que nós vamos precisar, nós não sabemos as necessidades, né, que nós vamos ter, que nós vamos precisar ser supridas no próximo ano, mas o Senhor já conhece e nós precisamos crer, confiar que o Senhor já está providenciando aquilo que nós vamos precisar antes mesmo da gente precisar, porque esse é o nosso Deus, é um Deus que se antecipa, porque Ele conhece
conhece o nosso futuro, Ele conhece as nossas necessidades. Então o que a gente precisa é crer, é confiar, é descansar o nosso coração e é estar em comunhão com o Senhor. Enquanto nós estivermos em comunhão com Ele, né? Enquanto a palavra de Deus estiver em nós estivermos obedecendo a sua palavra, os seus princípios, os seus mandamentos, nós precisamos crer, confiar que nós vamos ser supridos em todas as coisas. Quantas vezes na história bíblica, ou às vezes até na nossa própria história, né? Você olhando para a sua vida, você vê que Deus providenciou, às vezes lutas que você passou, você vê assim, poxa, quando eu passei por aquela luta, Deus já tinha providenciado, antes mesmo de eu saber que eu precisaria. Você já passou por alguma situação assim? Eu já passei por situações assim, de ver o mover, o agir de Deus em situações que eu nem saberia que ia precisar, que eu nem saberia que ia passar, mas quando eu cheguei naquela luta, quando eu cheguei naquele momento, eu vi que o Senhor já tinha preparado o escape, que o Senhor já tinha providenciado o que eu precisava, muito antes de eu saber que eu precisaria daquilo. Então o que a gente precisa é estar firme em Deus, é ter a nossa fé, a nossa confiança firmados no Senhor, é estar com os nossos olhos atentos, né, com os nossos sentidos espirituais sensíveis para ver, para perceber os livramentos, as oportunidades, as providências do Senhor chegando até a nossa vida, né? Eu falando aqui com você, eu estou me lembrando de Agar. Agar estava num deserto. A Bíblia diz que ela se afastou do seu filho Ismael para não vê-lo morrer de sede, né? E ela estava no deserto com sede, vendo seu filho quase morrer de sede. E aí a Bíblia diz que o menino clamou ao Senhor e Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água que estava diante dela. Mas ela estava com tanta dor, com tanta luta, né? O seu emocional estava tão abalado, ela estava tão desesperada que ela estava diante de um poço de água no deserto e não estava enxergando, né? Ela não estava vendo aquele poço de água. Ou seja, Deus já tinha providenciado, mas a luta, a tribulação, o desespero era tanto que ela não estava conseguindo enxergar a providência de Deus. Então que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos sentidos espirituais estejam sensíveis, para que a gente possa ver, perceber os livramentos que o Senhor está nos dando e se apropriar, né, das bênçãos, das providências, de tudo que o Senhor já está preparando para a gente. E às vezes a gente não está percebendo, e às vezes a gente não está tomando posse, porque às vezes a luta, o problema, o desespero é tão grande, né, que a gente não enxerga providências que o Senhor está trazendo, que a gente não enxerga milagres que já estão diante dos nossos olhos, e aí a gente não se apropria desse milagre, e aí a gente pode acabar morrendo, desfalecendo no deserto, com a providência bem diante de nós. Então que nesse ano de 2023 os nossos olhos estejam abertos, os nossos sentidos espirituais estejam abertos, a nossa fé esteja firme no Senhor, para que a gente veja toda a providência que Ele já está preparando para a gente. Que seja um ano de milagres, de realizações, de bênçãos, né? De viver o sobrenatural do Senhor. Nós na igreja vamos trabalhar o tema dependência do Senhor, e que seja um ano de dependência do Senhor. Que nós sabemos que quando a gente depende dEle, quando a gente confia nele, descansa nele, Ele vem, Ele providencia, Ele guarda, Ele cuida, Ele faz muito mais, né? Ele faz além do que nós mesmos poderíamos fazer por nós, porque Ele é todo poderoso. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, realizando, cumprindo na sua vida todo o querer dEle, em nome de Jesus.